E é impressionante porque nós, trabalhadores, não demonstramos esse ódio de classe para com os ricos e com as elites. E deveríamos demonstrar sim. Sabe por quê? Eu me reporto muito à Europa, que quando a gente tem uma relação mais próxima, né? mais próxima mesmo, por conta da Internacional dos Serviços Públicos, e a gente percebe que mesmo com um capitalismo mais ameno lá na Europa, os trabalhadores têm consciência de classe sim. Eles sabem diferenciar quais são os direitos deles, por isso eles brigam, e sabe que aquele que está lá, ele tem ódio da gente, tem nojo da gente, tem asco da gente. E a gente não consegue fazer com que os trabalhadores reforcem aquilo que o Donizete chamou de identidade de classe, né, para que a gente faça o contraponto. Não estou dizendo para a gente advogar, nem para a gente cultivar ódio e coisa, mas é para a gente compreender que luta de classe existe sim, nossos projetos, nossos interesses são inconciliáveis e nós precisamos ter, então, uma reação à altura, porque esse pessoal, no momento em que for para nos subjugar, nos submeter novamente, eles não têm, se assim o momento for propício, nenhum escrúpulo em usar novamente a força, uma força bruta mesmo, para nos eliminar e garantir, então, o seu projeto. Tá? Uma coisa interessante que eu preciso falar para vocês. Tem um instituto de pesquisa chamado Data Popular. Esse instituto de pesquisa, ele se especializou em fazer uma consulta a esses segmentos emergentes, né? Esses segmentos que foram incluídos nos governos Lula e Dilma. E lembro-me que nas eleições passadas, mesmo com o Mensalão, ele fez uma consulta a esse pessoal e constatou que naquele momento, esses segmentos beneficiados pelas políticas de inclusão, eles identificavam claramente quem foram os responsáveis por essa inclusão. Eles viam um projeto do Partido dos Trabalhadores e Aliados, viam o governo Lula como responsável por essa permissão de inclusão. Isso lá no Mensalão. Gente, agora a Data Popular fez essa mesma pergunta para esse segmento e perguntou a eles como é que eles acham que é o responsável por essa inclusão, fiéis, etc, etc. 95% deles respondeu que foi Deus. E aí não vai nenhuma, né, crítica religiosa, não é isso, né? Todo mundo gosta deles. Mas eles responderam que Deus é responsável por essa situação. Então significa dizer uma coisa. Aí você junta isso, cruza isso com uma pesquisa do Márcio Postman, né, onde ele diz o seguinte, que o pessoal que foi incluído, esses partícipes desses programas, não sei quantos deles são contra o Bolsa Família, outros são contra, só não são contra os fiéis que estão lá, né? Mas são contra nossos programas de inclusão. E desses locais, desses condomínios do Minha Casa Minha Vida, não existe praticamente nenhuma associação de moradores, associação de bairro. Então significa dizer que houve uma ausência, né, ou tem uma iniciativa extremamente positiva, que, né, de garantir moradia e coisas mais, mas isso não foi acompanhado de uma política, de uma discussão política que caberia a nós do partido, caberia a nós da Associação de Moradores, caberia a nós, enfim, dos movimentos sociais como um todo. Então, ficou esse vácuo e hoje as pessoas não conseguem fazer esse link, fazer essa ligação. Enquanto isso, você tem uma agressão brutal por parte da mídia, né, que manipula, distorce a toda hora as informações, né, que aí, como diz o Donizete, que acabou, assim, a corrupção é uma invenção do Partido dos Trabalhadores. O mais claro isso foi o cara dizer que, não, eu comecei a ser corrupto em 97, mas se institucionalizou em 2004. Pô, pelo amor de Deus, né, gente? Quer dizer, que no governo Fernando Henrique não teve a compra da reeleição do voto, não teve o Civan, né, não teve uma série de escândalos que foram todos engavetados. Então, gente, eu acho que é importante essa questão ideológica para a gente colocar na nossa discussão para quem for fazer intervenção. Vou dar um pulinho aqui, volto nesse instante aqui, rapidinho,
Mas só para lembrar, na questão das privatizações, a Vale do Rio Doce é um dos maiores mau exemplo nosso. Me parece que a Vale custou 1 bilhão e 800 milhões, ou 2 bilhões e 100 milhões, não lembro. Mas, independente disso, o que eu lembro é que só no pátio da Vale do Rio Doce, tinha 800 milhões em minério, pronto para ser entregue. Mais ainda, até hoje nós não sabemos o valor das jazidas que pertencem à Vale. Então, foi um negócio dado de graça. Com relação à Petrobras, nós estamos vendo hoje, acho que o único cabra que esteve aqui participando do movimento, o Petróleo Nosso, foi o Zé Carlos ali, né, que nós somos mais jovens. Então, mas vocês podem ver que as mesmas elites que foram contra, ou queriam, não era queriam uma Petrobras diferente do que é hoje, queriam entregar mesmo, são os mesmos que hoje voltam às ruas para entregar a Petrobras com essas consequências todas para nós. Bom, já terminando, o seguinte, a questão mais política que diz respeito ao nosso partido. Nós estamos vendo o que nós estamos constatando, nomeando de passividade, o partido hibernou, o partido mergulhou. Enfim, primeiro, a primeira constatação nossa é de ver que nós não temos uma mídia que é extremamente contrária. Quando ela der espaço para o Partido dos Trabalhadores e movimentos sociais, é para bater. Mas também é verdade que nós estamos atordoados, sim. Nosso governo está atordoado, o partido está atordoado, porque não esperava que essa coisa tomasse essa dimensão. Então, nós precisamos dar um salto nisso. Quero dizer para vocês que agora, em junho, o Congresso do Partido, a segunda etapa do Congresso do Partido, vai ser em Salvador, na Bahia. E está se procurando fazer um congresso diferente do que a gente fazia. Por exemplo, aqui ontem eu ouvi o pessoal avisando que não teve tese, porque não teve força, mas nossas discussões são baseadas principalmente em cima de tese. O partido vai fazer um congresso onde qualquer um que queira pode colaborar, pode escrever uma nota, uma análise, enfim, o que quiser, e sem a necessidade de estar vinculado a alguma força política. Bom, é uma tentativa de oxigenar o partido. Agora, uma coisa que fica para estar se perguntando, é uma provocação, será o fim do ciclo do Partido dos Trabalhadores? Significa o fim do ciclo? Porque isso diz muita gente, independente dos companheiros e companheiras aqui que sejam filiados ou não ao partido, mas todos nós, daí eu sou petista também, certo? Eu fui um dos fundadores do Partido de Ilhéus, para ficar bem claro. Mas todos nós fomos influenciados por uma esquerda que se organizou no Partido dos Trabalhadores, sem esquecer os outros, PCdoB, PSB e outros agrupamentos que nos influenciaram. Então, se isso significar o fim do ciclo, não significa a extinção do partido, mas significa que talvez, se ele tiver habilidade, que a gente possa reoxigenar o movimento como um todo. Finalmente mesmo, eu só quero chamar a atenção, que aí eu, seguindo a mesma lógica e a estrutura do discurso do Donizete, ele finalizou com o mundo, a América Latina e o Brasil. Teve um cabra, um economista, que não é de esquerda nem de direita, simplesmente um bom economista, chamado Nouriel Roubini. Ele é conhecido como o seu Apocalipse, porque naquela pujança de 2006 e 2007, lá nos Estados Unidos e Europa, com a bolha imobiliária, ele disse, olha, vai ter uma crise sem precedentes. Foi o único que disse isso e todo mundo gozou ele, fez ficou meio lá execrado, e ele, depois que veio a crise, ele estava certo. Nouriel Roubini esteve agora no Brasil e disse o seguinte, o governo Dilma precisa fazer os ajustes e ela tem que fazer os ajustes porque ela não é suicida. Significa dizer que um sistema como o nosso, capitalista, que vive de crises, ele precisa de fazer seus ajustes para continuar sobrevivendo. Infelizmente, não é para garantir os nossos direitos ou chegar próximo do estado de bem-estar social ainda aqui para nós. Mas, e aí, fazendo coro com o Pedro Donizete e a CUT, nós não tomamos conta de nenhum ajuste. Agora, desde que esse ajuste não pese nas nossas costas, que os ajustes sejam feitos, por exemplo, com a taxação das grandes fortunas, com uma reforma tributária que não seja progressiva para nós,
mas sim para quem tem dinheiro. Enfim, tem várias formas. Outra coisa que a gente precisa tomar cuidado é que a gente, nossa pauta, eu disse isso no início, na saudação de vocês, nossa pauta vai extrapolar aquilo ali, com certeza vai extrapolar, está claro para nós. Vai extrapolar ao cumprimento de todos os acordos, a paridade. O que nós precisamos saber é como é que nós vamos nos movimentar, e amanhã vai ter um balanço ali com o Zé Carlos, Pedro e Sérgio, como é que nós vamos nos movimentar nesse momento de crise, onde as perspectivas são quase nenhuma, mas que nós não podemos parar de lutar. E nós dizemos para o governo que nós não vamos aceitar sermos a âncora, né, dessa crise. A outra coisa que aí vem na esteira do fenômeno, que foi dito aqui do Donizete, que qual o fenômeno nessas manifestações? É a direita criando bases sociais, criando legitimidade para ir às ruas, com todas essas nuances. Coxinha, classe média alta, não sei o quê, panela caçulê, né, aquelas coisas, mas você está vendo lá um povo se manifestando. E nós não vamos poder ficar refém da agenda da direita. Nós, né, nos movimentos sociais, sindicatos, aqui no Maranhão, onde nós tivemos o Honorato, tivemos o Zé Inácio, né, achei fantástico isso. Lá na Bahia nós estamos construindo isso com a nossa bancada estadual, com a nossa bancada de vereadores, eles participaram ativamente mesmo da construção do dia 13, e nós precisamos caminhar em cima de algumas iniciativas que estão a nível nacional, que é a criação e a consolidação da frente de esquerda para defender esse país. Nós não podemos ficar, né? E, finalmente mesmo, como o MST ele tem um abril vermelho, eu acho que nós vamos ter que criar o abril, maio, junho, julho, até dezembro, todos eles vermelhos para garantir nossas conquistas. Essa é a contribuição inicial da mediação. O Walter César falou para a gente destacar um pouquinho a reforma política e por isso eu pulei ela. Isso aí, gente. Obrigado.